Ministra, a gente sabe também que para alcançar esses objetivos, essas metas até 2030, é preciso investimento, né? E muitos países estão buscando formas de diversificar a economia para justamente ter os recursos necessários para investir em saúde, educação, proteção do meio ambiente. E hoje, até inclusive nesse Fórum Político de Alto Nível, um dos grandes temas é os minerais críticos, né? Que são necessários para a transição energética, mas também para várias tecnologias de ponta. E Moçambique é o principal exportador, por exemplo, de grafite, tem grandes reservas de titânio, terras raras. E o debate hoje é um pouco como explorar esses recursos, né, para beneficiar os países, mas também tendo em vista que podem haver impactos ambientais, que a exploração também pode agravar conflitos que já existem. Então, como é que lá em Moçambique vocês estão pensando essa opção dos minerais críticos como algo, né, para também atrair mais recursos e investir nas áreas que faltam? Nós estamos a olhar para Moçambique como uma opção, um destino e uma oportunidade de uso das oportunidades de energias renováveis, uso dos minerais críticos, para que Moçambique possa ser, no presente e futuro, portanto, um hub tanto de utilização de alternativas verdes de energia. E Moçambique tem um potencial massivo, significativo. Já é conhecido o potencial ao nível das energias fósseis e agora estamos cientes do elevado potencial que Moçambique tem nos minerais críticos. E, efetivamente, o trabalho que nós estamos a fazer é assegurar que os ganhos e este potencial que já foi dimensionado e está a ser quantificado no nosso cenário fiscal de médio prazo possa não apenas beneficiar a atividade econômica em tanto que tal, mas catapultar este ganho para o nível da atividade privada a todos os segmentos da nossa sociedade, através, portanto, de um processo inclusivo, do processo de produção e de ganhos para a sociedade e assim fazendo com que os ganhos resultantes da exploração dos recursos minerais, a exploração destes minerais críticos possam catapultar sobretudo as comunidades locais. Portanto, existe aqui um processo de criação de capacidade do conteúdo local, onde a sociedade, as empresas, micro e pequenas empresas a nível do país também possam ter acesso e participar no processo desta produção, desta exploração massiva que está a acontecer no país. Para que não haja uma concentração. Não haja uma concentração orientada apenas para a atividade privada, mas que toda a sociedade possa obter ganhos resultantes disso. E, efetivamente, esta é que tem que ser a aspiração e o objetivo do nosso país, com vista a que todos possam ganhar, tanto a oportunidade última desta exploração massiva dos recursos que o país tem. Mas, ministra, a senhora falou, né, na questão climática, na questão econômica, dessa análise preditiva, né, de se antecipar algumas ameaças. Como muitas reservas de grafite, por exemplo, estão na província de Cabo Delgado, existe essa percepção de que isso pode intensificar ou piorar a situação, a exploração desses recursos? Não necessariamente. Nós temos uma estratégia de financiamento climático que já contempla alguns buffers, que é para contornar de forma contracíclica qualquer impacto do choque climático que o nosso país poderá ter ao nível do país e assim poder responder à matéria pontual relativa às mudanças climáticas sem que esta possa condicionar a atividade econômica dos recursos minerais em particular. Efetivamente, a componente climática tem um impacto na componente social dos instrumentos mais sociais do nosso país, porque sempre que temos um impacto climático, para além de afetar alguns projetos de desenvolvimento, grosso modo afeta, portanto, a atividade corrente da administração pública, dos hospitais, das escolas, das estradas. E, efetivamente, é esta área em que nós temos estado a prestar uma atenção acrescida. Na componente dos minerais críticos, o que nós observamos é que temos que prestar mais atenção na atividade econômica que está muito bem a ser desenhada, tanto em termos legais como em termos da atividade privada que está a ser desempenhada, mas, sobretudo, assegurar que haja estabilidade política, legal,
social, de segurança, para que a atividade corra de forma portanto, necessária, com alguma estabilidade, e os ganhos previstos para todos os segmentos da sociedade possam ser assim alcançados. Agora, um aspecto a transparecer é no tocante, excluindo os minerais críticos, já o LNG em particular, que já existe um mecanismo, digamos, mais realístico, mais seguro e sustentável de repasse de recursos para a sociedade, que é através do Fundo Soberano, que foi criado a nível do nosso país, através de uma lei de diversa legislação, onde já prevê uma repartição, portanto, uma regra fiscal que reparte 40% dos recursos que vão para a poupança, geridos através do nosso gestor operacional, que é o Banco Central, e 60% que vai para o Orçamento do Estado financiar as necessidades de desenvolvimento do país. E referir que, por exemplo, neste ano em particular, Moçambique teve o impacto climático das cheias que afetou o país no início do ano, e foi possível, portanto, através de uma proposta de revisão pontual orçamental, a trazer recursos adicionais da exploração do GNL para financiar, portanto, a reconstrução pós-cheias, por exemplo. E é para esta finalidade que os ganhos dos recursos naturais devem poder, portanto, alcançar em termos do benefício a toda a totalidade da sociedade moçambicana. Claro. E, ministra, eu ia justamente perguntar do Fundo Soberano, a senhora já tocou nesse ponto, e também o Banco Nacional de Desenvolvimento, se a senhora quiser complementar, como que também seria um outro instrumento para nessa mesma direção, né? Alavancar mais investimentos em infraestrutura que possam apoiar o país. A visão do Banco Nacional de Desenvolvimento, ela está associada ao princípio de que a nossa estratégia de 20 anos de desenvolvimento econômico, a estratégia de 5 anos do programa quinquenal do governo de Moçambique estão alinhados em 5 grandes pilares, e todos esses grandes pilares estão tanto reestruturados visando responder os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E lá está de forma clara a infraestrutura orientada para os serviços sociais, a infraestrutura orientada ao investimento, a infraestrutura orientada às matérias de resiliência associadas às mudanças climáticas, visando em última instância a transformação estrutural da economia moçambicana. Portanto, o Banco Nacional de Desenvolvimento é um banco que visa assegurar, portanto, a fonte de financiamento, portanto, de forma mais global, integrando os mecanismos inovadores que a nível do mundo existem para financiamento, tanto agregado, dispersos, utilização de capitais privados com capitais públicos, as parcerias público-privadas, blending finance, associado também os mecanismos de avaliação de risco através do de-risking, e estes recursos pool de investimento poder ser canalizado ao investimento estrutural previsto nesta estratégia de desenvolvimento, previsto no programa quinquenal do governo. E assim poder, portanto, adicionar passos e pilares para o alcance deste objetivo macro que consta da estratégia de desenvolvimento, que é, portanto, a transformação estrutural da economia moçambicana. Portanto, é nesse contexto que está a ser criado. Já houve a aprovação da lei que aprova e cria o Banco de Desenvolvimento de Moçambique. Atualmente o que o país está a fazer é criar toda a regulamentação, toda a estrutura administrativa, com vista à operacionalização efetiva do Banco de Desenvolvimento, incluindo as parcerias que poderão operacionalizar este banco na prática. Então, muito trabalho pela frente, ministra, muito trabalho pela frente. Mas várias peças que se encaixam numa mesma direção de cumprir essas metas, né, para 2030 e além de 2030. Muito obrigado, ministra, por compartilhar conosco a visão de Moçambique e projetos concretos que estão já, né, acontecendo no país. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao ONU News. Muito obrigada mais uma vez por convidar Moçambique, estamos sempre à disposição.